Boa noite mais uma vez, a todos os irmãos. O Senhor nos conduza também nesse momento de reflexão na palavra. Nós iremos refletir nesse texto que nós lemos na liturgia. É um texto longo, mas que fecha um bloco que dificilmente poderia ser separado. Então, eu preferi que nós pudéssemos refletir em todo esse conjunto, nesses 3 últimos relatos acerca desse início da oposição ao Senhor Jesus Cristo. Nós vimos os 2 primeiros relatos, quando no início do capítulo 2, o evangelista Marcos começa a apresentar que os fariseus, os escribas, eles inicialmente em seus corações iniciam essa oposição ao Senhor Jesus Cristo. Logo depois, essa oposição ela aumenta um pouco, ela vai direcionada aos discípulos, para tentar minar a autoridade do Senhor Jesus Cristo nos seus discípulos. E agora, nos 3 últimos relatos, finalizando os 5 que são aqui apresentados, nós temos essa oposição crescendo e chegando ao ápice do seu propósito, revelando aquele coração que lá no início do capítulo 2 queria se ocultar, mas aqui revelando claramente o que está naquele coração e, consequentemente, quem são aqueles que estão se opondo ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, embora existam aqueles que estão sempre dispostos a uma boa briga, como é falado, de uma forma geral, os seres humanos, homens e mulheres, de uma forma geral, tentam evitar brigas, problemas, oposições, sempre veem como o melhor a fazer evitar uma briga ou evitar determinado problema. É daí que surgem aqueles ditados populares, do tipo, em briga de marido e mulher ninguém coloca a colher, ou então que os covardes duram mais, vivem mais, É daí que surgem esses ditados. Mas essa, meus irmãos, é uma ilusão que nós cada vez mais alimentamos nos dias de hoje. Não existe de forma nenhuma ausência de conflito nesse mundo. Não existe. Por mais que nós tentemos evitar, por mais que nós achemos que estamos conseguindo viver com uma certa neutralidade, como se em cima do muro nesse mundo, isso não é possível, não dá. Os conflitos sempre surgirão diante de nós, sempre surgirão. Não se serve a 2 senhores. A um você irá amar, a outro você irá desprezar. Muitas vezes nós queremos também transportar esse mesmo conceito de neutralidade para a nossa vida cristã. Muitas vezes nós inculcamos de maneira muito sutil em nossas mentes que é possível sim uma transição suave entre o reino das trevas, o reino desse mundo e o reino dos céus. Uma transição suave, uma adaptação menos abrupta entre a cidadania terrena, mundana e a cidadania celestial. Nós tentamos, meus irmãos, adaptar o Senhor Jesus Cristo às estruturas que nos agradam nesse mundo. Aquilo em que nós ainda nos agarramos. De maneira muito velada, de maneira muito enfeitada, isso é similar, é a mesma lógica daqueles que, não sei se os irmãos já ouviram, eu ouvi muito isso quando eu saía para os evangelismos de final de tarde. Eu ouvia muito isso, daqueles que recebiam o evangelismo ali, o evangelho, e então eles diziam que iriam curtir primeiro a vida, iam fazer o que queriam, para depois, só depois, darem uma chance ao Senhor Jesus Cristo. Como a ignorância ela é patética, meus irmãos. É como se na figura agrícola do apóstolo Paulo, que ele usa lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu já comentei esse versículo com os irmãos aqui, quando ele diz assim, ele, o Senhor Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde esse transportar aqui, eu já falei isso para os irmãos, traz a ideia de uma planta que é arrancada de um terreno e então plantada em outro terreno.
É a mesma coisa, é o mesmo pensamento do desarraigar, lá de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, quando o Senhor diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. É como se nessa figura que o apóstolo Paulo utiliza, você, que é essa planta que o Senhor está arrancando, que arrancou do reino das trevas, para transportar para o reino do Filho do seu amor, é como se, enquanto você está sendo arrancado, você estivesse tentando puxar algumas partes desse terreno do reino das trevas, para que a mudança de terreno não fosse tão brusca para você, para que você não sentisse tanto essa mudança, para que não fosse tão sofrido, para que ela não fosse tão drástica. Mas não é assim, meus irmãos. Não pode ser assim. A oposição, o conflito, esse sofrimento dessa mudança de terreno sempre virá para o crente. Não há como suavizar isso. Iniciará dentro de você, em sua própria carne, a carne tentando o tempo todo lutar contra a morte, e ela luta. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa carne luta para não morrer. Você sentirá essa oposição na sua carne, e você precisará aprender a perceber essa luta e a lutar contra você mesmo. Você precisará aprender isso, a lidar com a oposição que vem de você. Essa oposição, ela também virá de fora. Ela, às vezes, vem de forma velada, às vezes ela vem de forma escancarada mesmo, às vezes ela não virá com a aparência de oposição, e aí vai ser preciso muita sabedoria e discernimento do Senhor para perceber que aquilo é sim uma oposição. Às vezes, custará muito, meus irmãos, muito mesmo, para que nós lutemos com essa oposição, para que nós possamos enfrentar essa oposição que vem de fora. Pode custar a vida do crente. Mas não terá outra forma, meus irmãos. Não existe outra forma. Ou nós fazemos isso, ou nós lutamos contra essa oposição que vem contra todo e qualquer filho de Deus, filho do reino, ou fazemos isso, ou morremos. Não há outra opção. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, como eu falei no início, nós estamos vendo essa oposição aqui crescendo para com o Senhor Jesus Cristo, para com os seus discípulos. Ela vai surgindo, vai crescendo, e é interessantíssimo como, à medida que essa oposição cresce, a autoridade do Senhor Jesus Cristo é ainda mais confirmada. À medida que essa oposição cresce, mais ele vai se revelando aos seus discípulos. Percebam, meus irmãos, que no capítulo 2, desde o início, o Senhor Jesus Cristo, ele é então mostrado como aquele que perdoa pecados. E, portanto, é Deus, porque só Deus perdoa pecados. Depois, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como o Filho do Homem, aquele que lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, aquele que recebe domínio eterno, aquele cujo reino jamais será destruído, o Filho do Homem. Essa autoridade, em meio ao conflito, em meio à oposição, vai ensinando cada vez mais aos discípulos de Jesus quem é Jesus. E essa é uma pergunta que nós nos fazemos sempre aqui. Quem é Jesus? Como eu consigo, o que significa seguir a esse Jesus? A esse que é Deus, a esse que é o Messias, a esse que é o Filho do Homem. Os irmãos vão perceber que logo depois desses relatos de oposição, logo depois do versículo 6 do capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo ele vai chamar os seus apóstolos, dentre os seus discípulos. É o texto que vem logo em seguida, é a porção que vem logo em seguida, essa chamada dos apóstolos. Mas antes disso, todos os seus discípulos precisam estar cientes do conflito natural que sempre acompanhará os filhos de Deus. O conflito entre trevas e luz. O conflito entre os filhos do diabo e os filhos de Deus.
O conflito entre a semente da mulher, a promessa de Deus, e o inimigo de Deus. Esse conflito sempre acontecerá. Nós temos aqui 3 relatos. O primeiro relato do versículo 18 ao versículo 22. O segundo do 23 ao 28. E o terceiro no capítulo 3, do 1 ao 6. Em cada um desses relatos, nós veremos aqui um conflito que é levantado. E como os crentes, os discípulos de Jesus e nós também, enfrentamos cada um desses conflitos. Primeiro ponto, que é o primeiro relato, nós veremos o conflito com a forma de pensar ou com a cosmovisão desse mundo. Lembram lá do nosso estudo sobre cosmovisão? Esse trecho fala sobre isso. O conflito do crente contra a forma de pensar desse mundo, a visão acerca desse mundo. O segundo ponto, o conflito dos crentes com os senhores deste mundo, com aqueles que, de alguma forma, por algum motivo, acham que são senhores desse mundo, que têm autoridade superior ao Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto, o conflito com o ódio deste mundo. Um ódio que é natural nesse conflito, meus irmãos. Os irmãos devem lembrar lá de 1 João, quando o apóstolo João ele cita esse ódio desde Caim para com Abel. O ódio que é natural dos filhos do diabo contra os filhos de Deus. Vamos então ao primeiro ponto, meus irmãos. O conflito dos crentes com a forma de pensar, com a cosmovisão desse mundo. Meus irmãos, nós não pertencemos a esse mundo. Esse é um fato. Por mais que nós insistamos, por mais que muitas vezes nós pensemos o contrário, nós não somos deste mundo. Embora estejamos nesse mundo. Os discípulos, eles precisavam saber que eles, aqueles que seguiam a Jesus, não eram mais um grupo de seguidores de grandes mestres que surgiam em Israel. Não, eles não eram, e eles precisavam entender isso. Os discípulos precisavam entender que eles não eram mais uma vertente, mais um partido do judaísmo, de forma nenhuma. Nós vemos aqui que os discípulos de João, bem como os discípulos dos fariseus, eles estavam tentando, meus irmãos, aqui nesse início, nessa fase da oposição, eles estavam tentando gerar aqui, ou buscar um meio termo entre eles, os discípulos dos fariseus, os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Uma forma de que todo mundo saísse ganhando, uma forma que todo mundo pudesse conviver. Não, vamos conviver aqui em tranquilidade. Era isso que eles estavam buscando. Algo que colocasse os discípulos de Jesus em um mesmo patamar que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Porque assim, o Senhor Jesus Cristo também seria colocado em um mesmo patamar que João e que os fariseus. Vamos ler versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando. Muito provavelmente os de João estavam jejuando, lamentando a prisão de João Batista, que estava preso nesse momento. Muito provavelmente era isso. Já os fariseus estavam jejuando pelo seu costume, pela tradição. Nós já fomos ensinados aqui várias vezes sobre isso, inclusive em dezembro do ano passado, na mensagem O Anonimato dos Filhos do Reino, a consagração, nós vimos que esses fariseus, eles praticavam um jejum idólatra, um jejum que queria mostrar aos outros que eles eram superiores, que eles eram piedosos, mas que na verdade não era um jejum sincero. Nós vimos isso. Esses discípulos vieram então questionar os discípulos de Jesus, para o Senhor Jesus, né? E embora Marcos e Lucas não especifique isso, Mateus deixa isso bem claro, não foram quaisquer pessoas que foram questionar o Senhor Jesus Cristo, mas foram os próprios que estavam jejuando. Lá em Mateus, ele diz que os discípulos de João foram questionar ao Senhor Jesus Cristo. Marcos aqui não relata isso, mas para atacar o Senhor Jesus, esses discípulos vão lá no próprio Senhor Jesus e fala, né, e reclama dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque atacar os discípulos seria atacar o mestre, porque o mestre ensina aos discípulos.
Embora a pergunta aqui, meus irmãos, seja sobre o jejum, essa é apenas a ponta do iceberg. Existe ali nas entrelinhas um outro questionamento. E esse outro questionamento é: por que os seus discípulos não agem como os demais discípulos? Por que os seus discípulos não agem conforme os discípulos de outros mestres, conforme a tradição dos judeus? Por que não? Essa era a pergunta que estava nas entrelinhas. E o Senhor Jesus Cristo responde com 3 parábolas. A primeira delas, do versículo 19 ao versículo 20. Vamos ler. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O Senhor Jesus Cristo responde a pergunta deles com uma outra pergunta, né? Com um questionamento. Podem, porventura, os convidados para um casamento jejuarem enquanto o noivo está entre eles, está com eles? A pergunta é uma pergunta retórica, meus irmãos. A resposta é muito clara, é muito óbvia. A resposta é não, é claro que não. De forma nenhuma, é impensável que durante um casamento os convidados do noivo jejuem enquanto o noivo está entre eles, enquanto o noivo está com eles. De forma nenhuma. A festa de casamento, né, do povo judeu durava 7 dias. Era uma festa onde nós tínhamos ali, existia ali, né, na verdade, uma grande alegria, uma grande fartura. Rabinos paravam de ensinar para poder participar das festas, para poder honrar o noivo. Então, jamais alguém jejuaria no período de um casamento. Jamais. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para aqueles discípulos é: se vocês pudessem ver, se vocês pudessem enxergar o que esses homens enxergam, vocês também estariam festejando e não jejuando. O noivo está aqui. Grande dádiva, grande graça foi dada a estes. O noivo está aqui. Deus, meus irmãos, foi muitas vezes retratado no Antigo Testamento como o marido do povo de Israel, da nação de Israel. Nós vimos isso lá em Oséias, lembram? Nas exposições em Oséias, o Senhor ali faz uma figura ainda mais dramática acerca disso. Ele é o esposo da nação. Ele é o marido daquela nação. Marcos, mais uma vez aqui, está apresentando o Senhor Jesus Cristo não somente como o Messias. Não é só isso. Ele está apresentando aqui o Senhor Jesus Cristo como o próprio Deus. O marido daquele povo, daquela nação. O noivo daquela nação. E ele complementa: dias virão em que o noivo será tirado. Observe, meus irmãos, não é que os convidados sairão. No casamento que acontece é isso, né? Os convidados saem e ficam sem contato com o noivo. A figura que é: o noivo será tirado. O noivo será arrancado deles. É um eco de Isaías 53, do servo sofredor que será arrebatado dentre os homens. O noivo será tirado. Aí sim será o tempo de jejuar. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não está de forma nenhuma aqui proibindo o jejum. De modo nenhum. Nós já vimos várias vezes aqui sobre o jejum. Nós vimos na IBD, na época do livro Disciplinas Espirituais, os irmãos devem lembrar. Nós vimos na série em Mateus, no Sermão do Monte. Nós vimos na Confissão de Fé. Nós estudamos bastante aqui sobre o jejum. O Senhor não está aqui proibindo o jejum. Nós, inclusive, passamos por um período de jejum. Na pandemia, no período de isolamento, nós jejuamos, nós lamentamos, expressamos a nossa dor de não podermos nos congregar, de não podermos estar juntos. Nós expressamos isso por meio do jejum, lamentando, clamando ao Senhor, com esperança de que Ele pudesse nos trazer de volta ao encontro dos santos. Nós devemos usar, sim, essa disciplina espiritual do jejum, mas com entendimento, com esperança, meus irmãos. O jejum, o lamento, ele sempre inclui esperança.
e a nossa esperança é que o noivo retornará. O noivo nos foi tirado e por isso nós clamamos, e por isso nós sofremos, e por isso nós lamentamos. O noivo foi tirado, mas o noivo ressuscitou, subiu aos céus e um dia retornará para buscar a sua noiva. Essa é a nossa esperança. A festa já iniciou e em breve nós estaremos de novo nessa festa. Em breve nós estaremos de novo com o noivo e então, meus irmãos, nunca mais nós lamentaremos. Nunca mais nós lamentaremos, pois estaremos sempre com o noivo. Nossa alegria será plena, será eterna. O Senhor Jesus Cristo respondeu o questionamento mais profundo, a verdadeira intenção da pergunta daqueles homens, com duas outras parábolas, duas outras ilustrações, que na verdade têm o mesmo significado. Versículos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O Senhor Jesus Cristo utiliza aqui duas ilustrações bem conhecidas deles. Algo que era do dia a dia deles. Uma veste velha, se ela fosse remendada com um pano novo, com certeza, quando esse pano, quando essa veste fosse lavada, esse remendo iria encolher e então rasgaria, aumentaria ali o furo naquela veste. Eles sabiam disso. Da mesma forma, na segunda parábola, quando nós temos os odres e o vinho, os odres, meus irmãos, eram recipientes utilizados para guardar os vinhos. Eram feitos de couro, de pele de animais, geralmente ovelhas, onde eles costuravam as extremidades e tinham ali uma bolsa para guardar o vinho. Só que esses odres velhos, eles ficavam ressecados e então perdiam a sua elasticidade. E quando um vinho novo, que ainda fermentaria, fosse colocado num odre velho, ele, ao fermentar, esticaria o odre e então o odre se romperia e perderia tanto o vinho quanto o odre. Essa é a ilustração que o Senhor Jesus Cristo traz aqui. Odres velhos só podem receber vinho velho. Odres novos, vinho novo, só pode ser colocado, ser ali guardado em odres novos, para receber a nova era que havia chegado. Para receber o novo reino, a nova aliança, não era possível utilizar odres velhos. Os discípulos de Jesus precisavam entender ali, meus irmãos, precisavam aprender naquela situação que eles jamais seriam como os demais judeus. Eles jamais poderiam imaginar que existia ali, entre eles, a possibilidade de um meio termo. A possibilidade de uma trégua para que ambos pudessem conviver em paz. Eles precisavam aprender que não, isso não era possível, porque para receber vinho novo era preciso uma nova criatura. Era necessário uma nova criação, onde tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Eles não eram somente mais um grupo. Aqueles não eram uma extensão, um braço do judaísmo. Os discípulos de Jesus não poderiam jamais integrar ou adaptar o Evangelho ou o Senhor Jesus Cristo às estruturas falidas daqueles que cogitavam não das coisas do alto, das coisas de Deus, mas cogitavam das coisas do mundo. Odre, vinho novo, somente em odre novo. Nós não podemos seguir ao Senhor Jesus Cristo, viver a vida nova, a nova vida em Cristo, agarrados, meus irmãos, às estruturas que nós mantínhamos, sejam quais fossem elas. Não podemos. Nós não podemos viver a vida cristã agarrados às velhas estruturas desse mundo. Não é possível. Quando alguém muda de um curso, de uma escola, de uma universidade, ou então muda de instituição,
é possível sim aproveitar várias disciplinas que você fez. Você pode aproveitar os créditos que você fez, né? Assim que fala. Quando alguém muda de emprego, consegue sim aproveitar a experiência, consegue aproveitar o tempo de serviço, o INSS que foi pago, a Previdência, é possível sim aproveitar. Mas nada daquilo que você era, ou que você sabia em relação ao que você achava que sabia sobre Deus, nada disso pode ser aproveitado do período em que você não conhecia Cristo para o período do seu novo nascimento, para o período que você é um crente em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Você não mudou simplesmente de igreja. Você não mudou simplesmente de religião. Você não está vivendo uma nova fase da sua vida, uma fase mais espiritual, uma boa fase da sua vida. Não é isso, meus irmãos. Você estava morto. Você estava morto e em Cristo foi dada vida. Em Cristo você nasceu de novo. Uma nova vida. Vida eterna. Por isso, embora você continue trabalhando, porque você ainda está nesse mundo, você trabalha não da mesma forma. Não pelas mesmas coisas, não pelos mesmos interesses, não com a mesma intenção. É por isso que você não vive o seu casamento da mesma forma que você vivia antes. É por isso que você não se relaciona com as pessoas ao seu redor da mesma forma que você se relacionava antes. Tudo se fez novo, meus irmãos. Tudo se fez novo na nova criatura. No odre novo, que recebeu o vinho novo. Você não pode importar coisas do reino do mundo, do reino das trevas, para o reino de Deus. Para o reino que foi iniciado pelo sangue do Cordeiro. Você não traz essas coisas não valem a pena, não importa o quão bom pareçam, a sua sabedoria mundana nada conta. A sua moralidade sem Cristo nada conta. A sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a forma como você enxerga todas as coisas, nada conta. Tais coisas são inimigas, tais coisas se opõem ao reino de Deus. Sem Cristo, a parte de Cristo, nada disso tem valor. É refúgio. Deve ser lançado fora. Não esqueça disso. Não esqueçam disso, meus irmãos. Um discípulo de Jesus sempre estará em conflito com a visão desse mundo. Isso acontecerá dia após dia. Talvez você não perceba, e isso é o mais perigoso. Talvez você não perceba, mas um discípulo de Cristo estará sempre em conflito com a visão desse mundo. O segundo conflito, que está no segundo relato, é o conflito com os senhores desse mundo. Os dois próximos relatos, eles se passam no sábado. O sábado, meus irmãos, é um dos pilares sagrados dos judeus. Juntamente com a circuncisão, o sábado definia o povo judeu. O sábado separava os judeus das demais nações. Não é à toa que muitas seitas ou até aqueles que se dizem cristãos valorizam de forma demasiada o sábado. O sábado é uma das bases para os judeus. O quarto mandamento, que é o mais longo entre os 10, manda que o judeu se abstenha de qualquer tipo de trabalho no sábado, já que o próprio Deus descansou no sétimo dia da criação. A ordem da criação, é a base onde está firmado esse mandamento. Eu vou ler para os irmãos podem abrir. Êxodo, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Êxodo 20, do versículo 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A tradição farisaica, meus irmãos, foi muito além desse 4º mandamento. Muito além. Eles chegaram a enumerar 39 tipos diferentes de trabalho que quebrariam, que profanariam o 4º mandamento, que profanariam o sábado. E, dessa forma, poderiam ser punidos com morte. Os irmãos terem uma ideia, essas regras variavam desde não poder colher os frutos de uma árvore que estavam no chão, para que aquele não fosse tentado a subir na árvore e colher mais frutos, até a proibição de consertar ou de cuidar daquele que tivesse um membro do corpo deslocado ou quebrado, como um braço ou uma perna. Isso não poderia ser feito. Isso era considerado trabalho e não estava liberado porque considerava-se que uma pessoa com um braço deslocado ou quebrado não corria risco de morte, então não podia ser ajudado. Eles chegavam a esse tipo de conclusão. E a terceira dessas 39 regras era que ninguém poderia colher espigas no sábado. As espigas aqui, meus irmãos, são aquelas espigas de cereal, provavelmente de trigo. Não são espigas de milho, não, tá? A gente pensa logo em espiga de milho, né? Mas são espigas de trigo, muito provavelmente. Vamos ler o versículo 23 e 24. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? A oposição, meus irmãos, dos fariseus, que antes era no coração, que antes estava oculta, que antes estava ali nos pensamentos dos fariseus, e que depois foi lá cutucar os discípulos, tentando minar a autoridade do Senhor Jesus Cristo nos discípulos, agora ela ganha aqui áreas de extrema arrogância. Ela chega a uma exortação, a uma advertência. Esse ver aqui, meus irmãos, é um imperativo, né? É como se fosse uma ordem, né? Como se fosse uma ordem que os fariseus estão dando com o Senhor Jesus Cristo. Vê, observa, preste atenção aí, olha o que os seus discípulos estão fazendo, não é lícito. Lícito aqui dá a ideia de autoridade. É tipo como assim, eles não estão autorizados a fazer isso. Eles não podem, de forma nenhuma, colher essas espigas. Para os fariseus, os discípulos estavam quebrando a tradição do sábado. E a resposta do Senhor Jesus Cristo é dada aqui dos versículos 25 ao versículo 28. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Senhor Jesus Cristo, de forma, Marcos coloca isso aqui até de uma forma irônica, né? Ele vai para as Escrituras. Os fariseus se orgulhavam de serem conhecedores das Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo vai para o ponto forte deles, né? Vocês não ouviram? Desculpa, né? Vocês não leram? Nunca leram o que é que Davi fez em uma situação que está ali registrada? Vocês nunca viram isso? Jesus cita 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 6, quando o rei Davi, fugindo do rei Saul, né, em uma missão, ele está ali, se vê faminto com seus companheiros e vai lá no templo e pede os pães da proposição, né, os pães que, segundo Levítico, capítulo 24, versículo 9, só era permitido que comessem os sacerdotes, nenhum outro. O ponto de Jesus aqui, meus irmãos, é fantástico. A resposta de Jesus é totalmente teológica. Deixa eu mostrar isso para os irmãos. Davi era um tipo, uma sombra do rei que viria, do Messias que viria. E Davi
teve autoridade, teve entendimento, teve discernimento para ignorar aquele aspecto cerimonial da lei em função da necessidade dele e dos seus companheiros. O homem, segundo o coração de Deus, jamais se arriscaria a pecar contra o Senhor por conta de fome. Davi recebeu autoridade, Davi recebeu discernimento para agir daquela forma. A ele foi dado o entendimento do princípio que estava por detrás da lei, para entender o propósito da lei. Pois bem, ali, diante dos fariseus, estava quem é maior que Davi. Esse era o ponto do Senhor Jesus Cristo. O rei para o qual Davi apontava está ali, diante deles. Ele, que não é somente o Messias prometido, mas é o Filho do Homem, como ele se declara. É o próprio Deus, por meio de quem o sábado foi criado, e é por isso que ele se coloca como o Senhor do sábado. O sábado não foi feito, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Versículo 27, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Observe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele não usa argumentos humanos para responder aos fariseus. Ele poderia dizer assim, olha, o pessoal estava com fome, o pessoal estava necessitado, eles iam morrer, né? Ou iam passar necessidade, sei lá o que. Ele poderia usar algum argumento humano, né? Como era o caso de Davi. O Senhor Jesus ele não usa a lei para responder o questionamento dos fariseus, embora ele pudesse utilizar. Porque lá em Deuteronômio 23, 25, o que é proibido, eu vou ler para os irmãos, quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. O trabalho seria meter a foice na seara, e não com as mãos. Eles não estavam quebrando a lei. Mas o argumento do Senhor não se baseia nisso. O argumento do Senhor Jesus Cristo é teológico, é cristológico. Ele está aqui mostrando quem ele é. A resposta para aquela pergunta deles, para aquele questionamento deles, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? A resposta do Senhor Jesus Cristo é exatamente baseada nessa pergunta que tanto nós fazemos aqui. É interessante, meus irmãos, observar que Mateus e Lucas deixam muito claro que esses argumentos, tanto humano quanto da lei, poderiam ser utilizados. Olha como Mateus fala no capítulo 12 sobre esse mesmo evento aqui. Mateus 12, 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Mateus já dá aqui essa dica de que os discípulos estavam com fome, estavam necessitados. Lucas, no capítulo 6, versículo 1, ele também apresenta uma dica. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Lucas faz questão de deixar claro que eles estavam debulhando com as mãos, para não deixar qualquer brecha de que eles estariam quebrando a lei, quebrando o sábado. Mas Marcos não retrata isso. Por quê? Porque o foco de Marcos está lá no capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O foco de Marcos é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É quem o Senhor Jesus Cristo é. Ele não cita, ele não precisa citar esses detalhes. Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus é o Senhor também do sábado. Ele tem autoridade. Ele, muito mais que Davi, tem autoridade. Ele, e somente ele, pode ensinar corretamente o que é o sábado, porque foi ele que criou o sábado. É para ele que o sábado aponta. O propósito da lei de Deus só pode ser recuperado, só pode ser entendido, só pode ser cumprido em Jesus, que é o Senhor da lei, que é o Senhor daqueles ensinamentos. Esse é o ponto de Marcos aqui. Meus irmãos, ou nós
nos dobramos diante da autoridade do Senhor, de quem Ele é, nos dobramos diante da Sua palavra, ou nós nos opomos a Ele, juntamente com aqueles que se opõem, com aqueles que acham que são senhores e não servos. Quando nós não nos dobramos diante do Senhor, nós nos colocamos automaticamente como senhores. Senhores desse mundo, senhores de nós mesmos, senhores de tudo aquilo que nós vemos. Ou nós nos dobramos diante da autoridade do Senhor, ou nós nos opomos a Ele. É por isso, meus irmãos, que muitas verdades que nós não entendemos, nós simplesmente aceitamos. Já vimos várias dessas aqui, não vimos? Nós vimos, por exemplo, a relação entre soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A Trindade Santa. Como acontece essa responsabilidade do homem na salvação. Existem textos que às vezes nos confundem, mas existe um limite onde nós podemos ir, meus irmãos. Existe um limite onde nós chegamos e nós simplesmente nos dobramos diante da palavra de Deus, diante da autoridade de Deus. Não adianta querer usar lógica. Não adianta querer seguir os passos daqueles que acham que são senhores desse mundo. Não adianta. Humildemente nós nos dobramos diante da sabedoria do Senhor. E nós nos recolhemos à nossa pequenez. É claro que até onde nós podemos ir, nós iremos. Buscando a revelação do Senhor, como nós vimos hoje pela manhã. Buscando a revelação do Senhor. Estudando. Guiados pelo Santo Espírito. Mas vão existir pontos onde tudo que nós faremos é nos dobrar diante da autoridade do Senhor. O nosso último ponto, para que a gente possa ir para o fim, é o conflito com o ódio desse mundo. Ainda no sábado, Jesus foi à sinagoga e lá os fariseus tinham feito uma arapuca para Jesus. Todo mundo sabe o que é uma arapuca, né, meus irmãos? Uma armadilha para passarinho aí. Os meninos, ó, armadilha para passarinho. Botam uma iscazinha com um palitinho frágil, na hora que o passarinho pula, ó, prendeu na armadilha. Os fariseus tinham feito essa arapuca ali para o Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos se o homem da mão ressequida ele foi levado pelos fariseus ou não, ou se ele já estava ali. Mas com certeza o fato é que os fariseus estavam na espreita ali, buscando colocar em ação o intento do coração deles que foi demonstrado lá no início do capítulo 2, que é matar o Senhor Jesus Cristo, que é o ódio deles para com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler os versículos de 1 a 6 do capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou aos escribas, a quem estava ali, né, ao redor: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Meus irmãos, observem aqui a ironia. Os fariseus estavam ali espreitando, observando o Senhor Jesus Cristo para o acusar de violar o sábado e assim poder matá-lo, porque essa era a pena para quem violava o sábado. Eles estavam fazendo tudo isso, observando, espreitando, tentando condenar o Senhor Jesus Cristo, e tudo por conta de uma violação, uma possível violação do sábado, mas eles estavam fazendo isso quando? No sábado. Em um sábado em que eles estavam na sinagoga, para então desfrutar do sábado do Senhor, eles estavam ali cogitando na morte do Senhor Jesus Cristo. Olha a profundidade dessa cegueira, meus irmãos. Olha, citando o pastor De Acasso, né, que eu até citei hoje de manhã, que eu achei fantástica aquela frase tão simples, né? Não são somente os fariseus que são hipócritas. Não são somente os fariseus
que caem em ciladas como essa aqui, em cegueiras como essa. Jesus sabia disso. Por isso é que ele fala: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É lícito salvar a vida ou tirá-la? Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está falando assim, quer dizer que não é permitido curar no sábado, mas é permitido maquinar o mal no sábado? Quer dizer que não é permitido fazer o bem no sábado, mas é permitido matar no sábado? Porque eles estavam matando ali o Senhor Jesus Cristo em seus corações. Lembram do Sermão do Monte? Lembram que se aquele que em seu coração odiar, ele já cometeu homicídio. Esse era o questionamento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele já havia respondido teologicamente a questão do sábado, no relato anterior, porque ele é o Senhor do sábado, mas nós precisamos perceber e vemos aqui nesse texto, meus irmãos, que esse senhorio dele, essa autoridade dele não é opressão, é amor. E é assim que ele manifesta essa sua autoridade. Porque mesmo sabendo da dureza do coração daqueles homens, dos escribas e dos fariseus, mesmo vendo que eles não o reconheceriam como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, como o Messias, mesmo sabendo que eles não se alegrariam com a cura daquele homem, que eles não louvariam a Deus por conta da cura daquele homem, mesmo sabendo que a oposição deles só aumentaria quando o Senhor Jesus Cristo curasse aquele homem da mão ressequida. O Senhor Jesus cura aquele homem. Ele manda: estende a tua mão. E o homem é curado. E conforme a dureza do coração daqueles homens, o resultado foi: eles se juntaram até com aqueles que eram inimigos deles. Os herodianos, ou o partido dos herodianos, não eram benquistos pelos fariseus. Não eram. Mas eles utilizaram aquela ideia, né, do inimigo do meu inimigo é meu amigo. E ali se juntaram para planejar a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que o ódio desse mundo sempre será uma oposição ao amor que habita em nós, ao amor que nos foi dado por meio de Cristo Jesus. O amor que recebemos dele, recebemos porque ele nos amou. Não é, meus irmãos, o amor do mito grego-romano que a gente viu lá nos estudos da família. Aquele amor que é superficial, que é carnal, que não se sustenta, mas é o amor daquele que se dá pelo outro, que entrega a sua vida pelo outro, como o Senhor Jesus Cristo fez. Ali, meus irmãos, naquela situação, nós já vemos a sombra da cruz se levantando, porque o Senhor Jesus Cristo, sabendo que eles o acusariam e a partir dali se juntariam para maquinar a sua morte, ainda assim ele optou por curar aquele homem, por fazer o bem àquele homem. E é assim que os discípulos de Jesus também vivem. Mesmo sabendo que este mundo é mau e que este mundo os odeia, nós manifestamos o amor de Cristo nesse mundo. É assim que nós somos conhecidos. É assim que nós somos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Apresentando a esse mundo, por meio da igreja, por meio da forma como nós nos relacionamos neste mundo, apresentando o amor de Cristo, o amor daquele que entrega a sua vida, se for necessário, para o bem do seu irmão. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que nós já vimos aqui. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Mas primeiro vamos ler até o versículo 12 e depois do 19 ao 21. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira João, capítulo 4, versículo 7. Amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Pula para o versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós encontraremos oposição nesse mundo, meus irmãos. O tempo todo nós encontraremos oposição. Oposição vinda de nós mesmos, da nossa carne, lutando contra o Espírito que habita em nós, lutando contra a morte que progressivamente é dada a ela. Nós recebemos oposição deste mundo, daqueles que querem ser senhores desse mundo e de si mesmos. Nós muitas vezes confundimos a visão celestial, a cosmovisão do crente com a cosmovisão destes. Precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra a oposição que vem do ódio daqueles que são da semente do diabo, daqueles que são filhos do diabo. E a nossa luta contra esse ódio está em Cristo, o nosso Senhor. A autoridade dele, o amor dele que habita em cada crente, que nos mostra, que nos confirma quem nós somos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nos dando força e discernimento para que enfrentemos dignamente, como filhos do reino, como cidadãos dos céus, que enfrentemos essas oposições, por mais que sangrando, por mais que chorando e sofrendo, mas enfrentando dignamente, de forma digna do Evangelho, sabendo que fomos comprados por um alto preço, sabendo que o Senhor Jesus Cristo nos sustenta, que a boa obra que foi iniciada por Ele, pelo Senhor, ela será completada. Nós, um dia, estaremos com o noivo, meus irmãos. Um dia, o noivo nos buscará para as bodas e nós festejaremos com Ele. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, te rendemos graças e te agradecemos por tua santa palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá, pelo alimento que recebemos do Senhor, para o sustento das nossas vidas. Ó Senhor, nos faz entender, Senhor, nos faz digerir, meditar na tua palavra, para que a tua palavra ela seja guardada em nossos corações, para que não pequemos contra o Senhor, para que não vivamos neste mundo achando que a oposição do inimigo do Senhor não acontecerá contra nós, achando que é possível ter paz com aqueles que são teus inimigos. Não nos deixa sermos enganados nisso, Senhor. Dá-nos luz e discernimento para que enfrentemos de forma digna a oposição que virá contra nós, confiantes de que o Senhor nos sustenta
de que o Senhor, por breve tempo, foi tirado de nós, mas que em breve estaremos plenamente com o Senhor. No nome dele nós te pedimos. Amém.